Oi, gente, tudo bem? Joia, vocês estão me ouvindo? Du, dá pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Deixa eu aumentar aqui. Tá dando? Ótimo. Esperar o pessoalzinho chegar. Já chama a nossa estrela, a estrela do dia. Gabi, estamos com um monte de pergunta pra ela aqui. Já já eu vou chamar ela, essa mulher incrível. Tudo bem, gente? Vamos chegando. Puxa a cadeira aí que hoje tem um diálogo bom. Ah, ela já tá aqui, maravilhosa. Eu já vou te chamar, sua linda. Tudo bem, gente? Vamos começar? Vou chamar a Gabizinha aqui, maravilhosa. Vão deixando as perguntinhas de vocês aí que a gente vai responder durante a live, tá bom? Vamos que vamos. Oi, Oi, maravilhinda! como você tá, meu amor? Tudo bem, e você? Nossa, que Tô honra! bem. Que Ai, honra! eu tô muito feliz. Que honra, gente, essa mulher! Quando nós temos, como que eu preciso falar a frase da redação dela. Quando o lucro é esperado, nascemos todos endividados. Pega essa, Brasil! Pega Ai, essa! meu Deus. Nu! Ai, minha linda, muito bom ter você aqui com a gente. É um Ai, eu tô muito prazer, feliz. nossa, né? Além do carinho que eu tenho por você, é uma admiração muito grande pelo seu trabalho. A gente vai conversar um pouquinho hoje, vai conhecer você, conversar um pouquinho de FUVEST, que você é a rainha da FUVEST. Enquanto isso, pessoal, vocês podem ir deixando aí as perguntas de vocês, tá? Gabi, tem várias perguntas aqui, eu até coloquei, o pessoal fez pra gente. Se apresenta, meu amor, você tá em casa. Se Ah, apresenta, tá quem é a bom. Gabi? Ai, que pergunta Gabi maravilhosa, olha difícil. lá, ó. Gabi maravilhosa, o fã-clube tá aqui. Oi, Maravilhinda. fã-clube. Oi, seguimores. Oi, Seguimori. Bom, eu sou a Gabi, eu sou professora de redação já há uns 13, quase 14 anos. Comecei corrigindo redação, aí dei plantão de dúvidas, aí fui para a sala de aula de reforço, que era uma turminha menor, depois fui para a sala de aula grande e tal. Fiquei muito tempo na coordenação de redação de um pré-vestibular grande, então também passei pelo treinamento de corretores para uma correção do dia a dia e tal. E eu vim, assim, sempre fui uma pessoa de classe média e tal, então eu estudei em escolas, é, sei lá, consideradas as melhores da cidade de onde eu vim. É, e aí eu percebi que quando eu fui dar aula, tô falando tudo isso porque quando eu fui dar aula, eu levei para a sala de aula num primeiro momento aquilo que eu tinha aprendido na escola, sabe? Aquilo que eu tinha visto acontecer. E só que aí eu comecei a ficar na dúvida, né? Pois geminiana, você sabe. Aí eu comecei a ficar, será que isso que eu tô falando realmente faz sentido? Será que isso dá certo, sabe? Coincidiu, assim, com o fim da minha graduação em letras. Eu sou formada em letras pela USP. E eu queria continuar cursando alguma coisa lá e tal, e resolvi entrar em ciências sociais. Aí eu fui prestar o vestibular de novo e percebi que era a primeira vez que eu estava de fato fazendo numa prova aquilo que eu falava para os meus alunos fazerem, e eu corri um risco muito grande de dar tudo errado, né? Imagina, eu vou fazer a prova e aí de repente aquilo que eu falo toda semana durante anos dá 5, sabe? De 10. Não, não, não ia rolar. É, e aí foi quando eu fiz a redação que vocês fizeram o React lá. Então foi assim, o fruto de alguns anos de trabalho, mas também ainda em cima de uma série de dúvidas. Será que pode isso? Será que não pode? Aí vou lá, faço o teste, funciona. Falou, opa! Aí dali pra frente comecei a me empolgar. Falei, e se eu prestasse vestibular todo ano, sabe? E se eu fosse, fizesse o FUVEST? E se eu fosse, fizesse o Enem? E se eu escolhesse uma da FUNESP para fazer? E eu comecei a achar muito divertido fazer isso, no fim das contas. Eu acho que eu gosto hoje muito mais de fazer as redações e de trabalhar em sala de aula com as experiências de situação de prova do que de corrigir redação em vestibular, sabe? Eu acho lugares diferentes, exigem coisas diferentes e eu gosto mais de estar no lugar de quem faz.
Então essa sou eu, assim, para um primeiro panorama. Uhum. Gente, a Gabi, você tem duas notas máximas, não é, Gabi, da FUVEST? Então, eu tenho uma, na verdade, que é de 2015, e eu não tenho esse texto, porque na época a FUVEST não liberava o espelho, e ela tinha parado de colocar as redações acima da média no site. A minha nota máxima é da camarotização, que eu usei o Rei do Camarote. Deve ser uma redação muito legal, eu queria muito ter ela. Porque eu usei o Rei do Camarote, aí eu usei o MC Lon, que é um funkeiro de Santos, eu usei o Não. Emicida. Usei a primeira pessoa do singular, lá pelas tantas. Emicida. Filho, aí eles perguntam assim, né? Que é uma das perguntas. Como usar repertório na FUVEST? A pessoa usou Emicida, funk. Aí, gente. É isso, gente. Olha que É que eu acho que maravilhosa. tem a ver com entender o que é o texto, né? E aí, quando você entende, eu imagino que você concorde comigo em relação a isso, né? Entender o que é para fazer, você ganha liberdade. E isso a FUVEST dá de sobra, né? Liberdade, gente. Liberdade para a FUVEST é tudo. Como a gente já fala de liberdade, eu já vou puxar uma coisa aqui, Gabi. Eu vou. Faça isso. Coisa de professora, eu vou. Você fala uma coisa que eu já vou puxar um ponto, a gente já vai voltar para essa sua discussão. FUVEST é liberdade. Logo, eu posso fazer umas formulinhas prontas para essa redação da FUVEST, tipo, eu começar sempre com o mesmo repertório, fechar meu texto, sendo que ela me dá essa liberdade. Eu posso? Como que você vê isso? Pode falar, tá, Fih? Está em Tá casa. bom. Poder pode. Só que a chance de dar errado ela é grande. Então, assim, eu sou muito nessa filosofia. Poder, mano, você pode tudo. Vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que vai dar errado. Mas ninguém tá aqui pra falar que você não pode fazer alguma coisa. Faz, ué. Eu tenho uma história que eu acho legal, não foi na FUVEST, foi no ITA, que é um vestibular que cobra um teste muito parecido com o da FUVEST, no fim das contas. Mas eu tive um aluno, isso foi em 2013, que ele descobriu o Foucault naquele ano, e ele ficou, gente, Foucault explica tudo. Então eu vou usar o Foucault para todos os temas de redação. E aí sim, ele usou, assim, e era engraçado porque ele tinha uma introdução pronta, um D2 pronto e a conclusão pronta, ele só trocava o D1 em que ele encaixava o tema, sabe? E o resto da redação estava todo ali já esquematizado. Aí, beleza, quando era tema mais sobre mídia, sobre questões sociais, assim, ele encaixava, e aí dava 9, né? Dava 9,5 e, nossa, ficava incrível. No ano em que ele prestou vestibular, o tema do ITA foi cinema. E aí, ele estava muito acostumado a fazer uma leitura social usando Foucault. Ele foi tentar encaixar aquilo no tema do cinema. E ele tirou 3,5 na redação. E daí ele passou o ano Uau, inteiro. Exato, vai. ele ficou tipo, tira 7,5, aí tira 9, 9,5. Aí ele tava todo, nossa, não, essa fórmula funciona, vou manter. O que é um clássico, desculpa o preconceito, mas um clássico dos alunos de exatas, né? Tipo, não, achei a fórmula, agora vou. Esse é o caminho, bora, sabe? Gente, E eu amo essa nunca, mulher. e Isso nunca mais mesmo. paro pra Porque pensar, eles não sabe? querem pensar, eles não gostam de texto, eles se irritam, eles falam, isso aqui é difícil e não é igual aos exatos, então eu vou achar uma forma de exatidar isso aqui. É. Vai. E assim, pode funcionar. Aí é que tá. Se ele tivesse dado a sorte de cair no vestibular um tema que se encaixasse naquilo que ele tinha decorado, beleza. Só que eu acho muito perigoso contar com a sorte em vestibular. Você não acha? Total, E- Então, total. e aí eu acho que Né? tem muitas formas de. Não é, Desculpa, fala. gente, a vida é muito, né, vamos filosofar. As coisas mudam demais, né? Eu acho que é subestimar muito, é subestimar demais a inteligência humana. É você ir para uma prova que requer pensamento com uma fórmula. Isso só esconde uma insegurança, né? E uma falta de Exatamente. confiança. Confia no seu professor, confia no que ele fala, sabe? Você está desconfiado dele? Troca ideias, mas assim, eu acho um dó se fechar. Porque é o que você falou, né, Gabi? Vai dar certo? Vai dar. Aí pega um tema que você tenta colocar o Foucault, mas você vê que para 30 linhas não Não vai deu, rolar. né? Não vai rolar. Então vai depender muito do que o estilo de raciocínio, de pensamento que a prova vai te colocar. Né? Então você pega aquele ano que a FUVEST cobrou, que era só um texto do Kant. Foi 2015? Ou foi 2017. 2014? 2017, não, 2015 foi que você prestou da Foi da camaradezação. comemorização.
Quem não sabe pensar texto não fazia aquele tema, Gabi. Não Não. fazia. Não tinha, né? Não tinha o que fazer. Aqui a prof, eu sempre falo isso, eu não iria contando com a sorte. É, gente, não dá para contar com a sorte. Né? Então, aquele do Kant, o homem saiu da sua menoridade, aí você fica pensando, gente, o que é isso? Então, eu fico imaginando de quem odeia filosofia, quem odeia sociologia, quem odeia a estrutura de pensamento porque acha que é difícil. Como que você faz redação, né? Então, é Eu difícil acho e a gente não que precisa passar fórmula, né? exato. Pensando um pouco nisso que você está falando, eu venho de uma tradição assim, em São Paulo isso é muito comum, né? Mas venho de São José, São Paulo, de uma tradição ali de professores de redação que sempre se vangloriaram muito de acertar o tema. E é louco, né? Porque é claro que isso vem da formação do professor, vem do lugar que a redação ganhou na sala de aula, vem muito do que a mídia explora a respeito da redação. Então, não só sobre o Enem, né? Mas às vezes na época da FUVEST tá lá a mídia cobrindo o primeiro dia da segunda fase, e aí o tema da FUVEST foi tal. Então, o tema acaba ganhando uma relevância para o senso comum que, quando a gente vai dar aula, isso atrapalha muito, né? Porque, no fim das contas, as pessoas acreditam que é sobre ter que saber o tema antes, então é muito comum o aluno chegar, mas o que eu leio antes da FUVEST? Mas que revista que eu tenho que ler? Que jornal eu tenho que ler? Quando, na verdade, o texto que está sendo cobrado ali, o texto que está sendo pedido, que está sendo exigido, ele tem muito mais a ver com uma estrutura de pensamento, que a gente não vai adquirir lendo um artigo de opinião, sabe, sabendo umas estatísticas sobre uma coisa ou outra, do que sobre essas informações, sobre o tema em si. Então, eu acho que tem um pouco da preguiça, tem um pouco do. Quando eu escuto os alunos falando sobre isso, né? De eles estarem, muitas vezes, num ano bastante atribulado, bastante apertado, tensos, a família cobrando, fazendo simulados, às vezes não tendo o resultado que queriam, tal, etc. E a redação, ela meio que se encaixa, né, nesse cenário. E ela é muito diferente das outras disciplinas. Então, eu entendo que na maioria das vezes, assim, por cansaço, por uma inércia ali, por um hábito, por um costume, eles acabem entendendo a redação com a mesma carinha das outras disciplinas, né? Que tem algumas coisas a serem decoradas, que vão ser usadas sempre no mesmo lugar, sempre da mesma forma e tal. E eu acho que a exigência é um pouco diferente, né? Uhum. E essa coisa, né, essa cobrança do professor de redação para que ele acerte o tema, né? E o que está por trás disso, né, Gabi? O que está por trás dessa cobrança do professor saber o tema? Na verdade, eu acho que essa questão de o cara só é bom se ele acertou o tema. Já tem esse discurso por aí, não tem? Tem. Nossa, você já foi cobrada nesse sentido? Eu nunca fui cobrada, mas quando eu acertei, a festa que fizeram foi um negócio meio assustador, sabe? Eu lembro que teve um ano que eu acertei um tema de um vestibular que era importante para o lugar em que eu trabalhava, e o dono do cursinho costumava andar pelos corredores, a gente encontrava ele. E aí tava ele e a esposa, e os dois vieram me parabenizar por ter acertado o tema do vestibular. E eu quis muito falar, mano, senta aqui, vamos conversar, não faz isso não. Então, sim, eu vejo essa valorização, pelo menos na minha vida, foi menos pela via da cobrança e mais pela via do nossa, vamos festejar que ela acertou o tema. E às vezes eu entrava meio na onda, tipo, tá bom, vai, mas não acredito nisso. Não, e fica uma coisa de estigma, né? Tipo, você já acertou algum tema, né? E tipo, você faz um trabalho o ano inteiro. O menino sai, sei lá, de 4 vai para 7. Aí você fala, pô, olha a evolução do meu aluno e tudo. E aí a questão que perguntam e o tema? O que vai ser, né? Você acertou? Né? E aí, trabalhou? Quando não, vira terra de ninguém, né? E todo mundo acerta também. E vira um negócio. Exato. É que as coisas Aí começam a o circular youtuber muito. acertou, todo mundo acertou. Ah, não, gente, não dá. Que você chega na hora e consegue fazer qualquer tema que vai cair. Isso, Cleiton, é isso. Essa é Você a conseguir ideia. fazer qualquer coisa, o negócio bate no peito, você está preparado. O dia que você conseguir para o vestibular com essa força, filho, acabou, cai qualquer tema. Você sabe, né? Você sabe estrutura, você sabe pensamento de raciocínio lógico, como que faz, né? A Gabi, ela tem um trabalho incrível, gente. Vocês não conhecem o Insta dela, vocês estão perdendo tempo. Ela tem um trabalho incrível de pensamento, de estruturar, né? E ela é múltipla, né? Geminiana, né, gente? A pessoa tá lá com o campo das ideias fervilhando, ela é incrível. Gabizinha, Tá, tem menina. Cinco perguntas aqui, ó, para você.
Tá. Ó, vamos pegar aqui da Tami. Gabi, como você articula repertórios tão diversos em temas que parecem não ter nada a ver? Tá. Eu tava pensando em falar uma coisa parecida, essa pergunta vai me dar o gancho do que eu quero falar, na verdade. E daí eu respondo ela Pode em falar, filho. seguida. Pode falar, você tá Mas em casa. tá bom. É que todos os vestibulares, na verdade, eles têm uma filosofia. Então, eles têm uma linha, né, de pensamento que tende a se reproduzir ano a ano nas provas. Então, primeira coisa, conhecer o vestibular que você está prestando. Saber mais ou menos qual é o tipo de tema que aparece, como ele vai aparecer, como é que a coletânea é dada. E o meu olhar para a FUVEST, pensando que a gente está fazendo uma live mais voltada para a FUVEST, ele se deu muito, muito, muito pelas propostas de 2013 e 2014. Então, 2013 tinha a foto de um shopping, o slogan de um cartão de crédito, dizendo que o melhor que o mundo tem a oferecer poderia ser adquirido dentro do shopping por meio do cartão de crédito X, que era o cartão da propaganda. Então, era uma proposta que meio que mostrava que a gente tende, quando a gente está muito associado a esse universo do consumo, que a gente tende a entender que o melhor que o mundo tem a oferecer, de fato, é aquilo que está dentro do shopping. É produto, é novidade, são coisas plásticas, inanimadas, não orgânicas, etc. É, e aí a forma como a FUVEST pergunta isso é que naquele ano me deu uma mudadinha na chave, né? Ela não estava pedindo para que a gente falasse sobre consumo. Ela falava assim, olha, esse anúncio, como vários outros nessa sociedade, revela um jeito de pensar, uma dada mentalidade, uma dada visão de mundo. Disserte a respeito dela, era mais ou menos esse o caminho. Então, falava, olha, essa propaganda aqui não está falando só sobre o shopping ou só sobre o cartão de crédito. Ela está falando sobre um jeito de estar nessa sociedade que se concretiza no shopping, mas que poderia se concretizar em outros lugares também. Aí, em 2014, ela colocou a fala do Taro Aso, que era o ministro de Finanças japonês na época, dizendo que os velhos deviam apressar-se a morrer. E quando a gente vem muito do histórico de Enem, a gente tende a olhar para isso e falar assim, tá errado, não pode falar isso dos idosos, imagina onde já se viu, né? Mas a pergunta dela, as perguntas que ela deixa são diferentes. Ela fala assim, essa fala do Taruazo, ela é tão rara ou isolada quanto pode parecer? Que para mim é uma pergunta muito semelhante à de 2013. É tipo, essa fala, ela diz alguma coisa sobre uma dada mentalidade, sobre um dado jeito de estar no mundo, e eu quero saber, eu quero que você me fale sobre isso. Ou seja, eram dois enunciados que chamavam, vem falar sobre a sociedade e não sobre o tema em si. Também, óbvio, sobre o tema em si, mas como essa sociedade se organiza para que o shopping seja entendido como um lugar em que tudo, que o melhor que o mundo tem a oferecer está ali dentro, e como é que, de repente, uma pessoa tipo Taruazo produz uma fala como essa dele, e o cara não é punido, não é preso, não é questionado, ele não sofre nenhuma sanção. Então, isso está dizendo coisas sobre a sociedade. Aí, vou agora respondendo a pergunta da Tamini. Quando a FUVEST me dá esses dois enunciados, daí para frente eu passei a trabalhar com eles. Claro, óbvio, né? Eu leio os enunciados das provas, mas eles foram moldando a minha forma de pensar. Então, se lá em 2013 ela falou, olha, essa propaganda do cartão de crédito diz alguma coisa sobre a sociedade, o que eu passei a fazer foi, e se eu olhasse para todas as propagandas com esse raciocínio? E se eu tivesse, por exemplo, eu sou uma pessoa que assiste muito TV aberta, né? Então, de fato, eu vejo muita propaganda. Mas e se então, toda vez que eu estivesse vendo uma propaganda, eu pensava assim, essa propaganda revela uma dada visão de mundo, né? Essa propaganda, ela me diz alguma coisa sobre a sociedade. O que é? E aí eu comecei a ir além. Falei, mas se isso acontece com a propaganda, será que não acontece com a música também? Será que não acontece com o filme também? Será que não acontece... Aí eu me dei conta, falei, não, tudo pode ser passível de análise. E aí parece que é aleatório quando eu coloco, ou que é alguma coisa muito, nossa, não, ninguém nunca usaria isso. Mas no fim das contas, o que aconteceu foi que a Flash treinou meu olhar, sabe? Então eu gosto muito desse jeito de olhar. E agora é meio, eu comprei esses dias, por exemplo, aqui, eu postei isso no Instagram, mas umas bonequinhas que dizia a embalagem que elas iam com cheiro, isso e aquilo. Eu comprei só porque eu achei bonitinha, sei lá, sabe? Mundo do consumo, porque era o melhor que o mundo tinha a oferecer naquele momento. Já estava na pandemia, então eu Com cartão de comprei. crédito X? Você Foi comprou? com cartão de crédito X. E aí na embalagem, não foi na embalagem, no folheto interno, de uma delas estava escrito assim: e agora, para você ser feliz com as suas novas amizades, você precisa completar a coleção.
E aí eu fiquei pensando, né, porque imagino eu que é um produto infantil, mais voltado para o público infantil, e ali a ideia é associar aquela boneca que é um produto de plástico, performando ali uma humanidade, né, ou feito de uma forma humanoide, que vai ser usado como um brinquedo, etc. E ele está associado à ideia de amizade. Então, a FUVEST, por exemplo, em 2007, cobrou amizade. E eu imagino que um tema tipo esse, repaginado para 2020, ele poderia levar em consideração todos esses discursos que tendem a fazer a gente associar a amizade a muita coisa que não é humana, né? Então, as propagandas do McDonald's. As pessoas estão lá felizes, comendo vários lanches, tomando suas Coca-Colas, e elas estão entre amigos. Ou elas estão com a família, ou elas estão sempre em grupo, né? Então, é como se esses produtos eles viessem para viabilizar esses sentimentos ou essas vontades e é meio despudorada a forma como se escreve isso na propaganda, como se sugere isso. Então, ainda que pareça tudo muito aleatório, o funcionamento é o mesmo. E ele serve para a gente aplicar em tudo. Você está assistindo uma série na Netflix. Essa série é um produto cultural e, como todo produto cultural, ela revela alguma coisa sobre a sociedade na qual a gente está. Eu acho que o raciocínio é mais ou menos esse. E daí, né, Gabi, a gente consegue utilizar isso como um pano de fundo para o nosso pensamento no texto, né? É o que você falou, e a Fer, que é uma amigona minha, professora, a gente tem um projeto juntos, ela até falou, muito importante falar disso, sobre essa questão que qualquer coisa na sociedade que eu vivo, ela é passível de análise. E aí, isso já responde aquele questionamento que os alunos têm. A FUVEST, ela gosta de repertórios mais sofisticados e específicos. Não é o repertório, é a análise que você vai fazer disso, né, Gabi? Eu lembro que você colocou, nossa, qual que era aquela música? A gente vai poder falar dela, a música que você critica, é pagode? Que eu critico. É do Péricles. Ai, sim, é do Péricles. Vamos falar dela. A gente pode falar dela. Eu não lembro o nome dela. Você lembra? Gente, a Gabi apresentou uma vez Ah, Se Eu Largar o uma Freio. música que eu não tinha parado para pensar. Era do Péricles. Era. Chama Se Eu Largar o Freio. Se eu largar o freio. E ela falou: vamos analisar essa música, vamos olhar para isso aqui. Eu não conhecia. Quando eu comecei a ouvir a música, eu falei: meu Deus do céu, é possível de análise. Vou deixar ela falar sobre isso, porque a gente sabe que é tudo, né? A música, né? A gente está aí, algo que a gente dá uma dançadinha, e é possível de análise, né? Pois Fala é dela, muito Gabi. louco. Toda vez que eu uso em aula, agora não, porque eu não tô mais em sala de aula, né? Mas eu usava e chegava uns bilhetinhos assim: ai, parabéns, Gabi, você me fez odiar o Péricles. Então, assim, não é nada, quer dizer, um pouco, mas menos contra o Péricles e mais contra a letra da música, Nada que é um pra ele horror. assim, é um pouco, tá? Ok? Porque ele tá reproduzindo, podia falar outra música, né? Então, filho, né, Eu acho. E eu aguenta acho aí que o ano que assim, eu tenho você. tudo bem ele ter gravado isso em algum momento, mas ele fez uma live agora na quarentena e essa foi a segunda ou terceira música tocada. Então, assim, 2020, esse mano ainda tá tocando isso, ainda tá cantando, sem o menor pudor. Então, fica aí essa crítica, né? Mas é uma música em que ele tá. A interlocutora dele é a esposa dele, ao que parece, né? Tem tudo pra ser ali. E ele vai falando: olha, eu vou pro trabalho, do trabalho eu vou pra casa, na moral. Aí ele vai listando, ó, sem marola, sem folia, sem sair com os amigos, tá? Eu não lembro a letra exatamente, mas eu não faço nada de errado, tipo, eu só vou do trabalho pra casa. É, faça sol ou faça chuva, o que eu faço pra você nunca tá bom. E aí ele dá a entender que a mulher reclama daquilo que ele faz. E aí ele fala, então tá, então eu vou reclamar das coisas que você também não faz. E ele começa a criticar a limpeza da casa. Então ele fala que eu passo o dedo no fogão e o fogão tá cheio de gordura, meu dedo cola de tanta gordura que tem no fogão, que ela não varreu a casa, que ela não limpou, que ela isso, que ela não aquilo. Ele vai listando o que ele entende ali como o papel da mulher, né? E aí, depois disso, ele fala assim: bom, então se eu largar o freio, você vai dizer que eu sou ruim. Se eu largar o freio, você vai dar mais valor para mim. Se eu largar o freio, você vai ver do que eu sou capaz. E essa é uma parte que me preocupa mais, assim, né? Porque é horrível. Eu sinto ela como uma ameaça física. Então, eu acho ela bem assustadora, na verdade.
E era uma música que muitos alunos vêm me falar isso depois também. Falar, ai, Gabi, eu ouvi essa música e eu nunca tinha prestado atenção na letra. O que é uma outra questão forte aí pra gente pensar, né? Todas essas músicas que reforçam discursos machistas, discursos sexistas, discursos racistas, antissemitas, sei lá, todos os discursos que seria interessante que a gente revisse, que a gente revisitasse, que a gente repensasse, essas músicas estão tocando na rádio, estão na lista do Spotify, das 100 melhores da semana. Então, assim, você vai botar o seu fone de ouvido, ou estão nas propagandas e tal, mas você vai viver a sua vida normalmente, e esses discursos, eles estão ali nas entrelinhas, o tempo todo, sendo repetidos, né? E é justamente por a gente não parar para reparar na letra da música, na propaganda, no outdoor, nos discursos cotidianos, que algumas coisas seguem, né, forte, seguem acontecendo. Porque é naturalizado, a gente dá risada, né? Até pouquíssimo tempo atrás, os programas de humor usavam blackface com muita liberdade, né? Então, tudo bem fazer piada com pobre, tudo bem fazer piada com gente preta, tudo bem, sabe? E é um negócio que quando a gente para olhar, fala, cara, sim, eu não preciso ir para um super pensador, para um super sociólogo, para um super antropólogo, para conseguir explicar onde é que estão essas coisas e como é que esse funcionamento se dá, né? Quando a gente para se dar conta de que está no cotidiano. Então, eu gosto de usar essa música especificamente porque ela marca muito isso. Eu acho ela muito forte. Quem não ouviu e puder, ouça pensando nessas questões. Uhum. E é uma coisa interessante, né, Gabi? Esse olhar que a gente não tem até para a música é porque a gente não foi ensinado, né? A olhar, a gente não foi ensinado a ver. E quando você traz isso, que isso está na sociedade, é isso, galera, que a gente fala que é o ponto de concretude. Quando você está na redação e você tem que mostrar onde que aquilo está na sociedade, né? É essa questão de passar, às vezes, dentro do seu parágrafo argumentativo, da ficção para a realidade. Onde que está essa realidade? Ela está nas músicas, ela está no Spotify, ela está na televisão, nas propagandas, né? Analisar propagandas é demais, né, Gabi? Nossa, você conseguir olhar para a propaganda, mostrando que através de um produto você vai ter uma conduta, você vai ter as próprias amizades das bonequinhas, né? Que com aquela propaganda, com aquele produto, você vai ser aceito, e o quanto que essa questão que a gente tem de não ter um raciocínio sobre o mundo, um autoconhecimento também, né? De saber como eu funciono, para que eu não acredite que o meu valor está num rímel, como ela fala na redação, gente. Vocês leram a redação dela? Nós deixamos stories. É minha redação preferida da vida, né? Oh, linda! Então, eu acho que é isso. Quando o pessoal pergunta, né, que tipo de repertório, o que eu utilizo, como que eu comprovo, né? Os alunos sempre falam, como que eu comprovo minhas ideias no texto? Gente, a Gabi acabou de falar, quando você joga uma música do Péricles, dessa, machista do caramba, que dá esse tom de ameaça, você já está mostrando onde está, né? Com o seu olhar. Porque para a banca, não interessa ela saber tanto o que aconteceu no século XIV, no século XVIII, né? Ela quer saber o que acontece no século XXI, né? Com você aí dentro, eu e você nessa dinâmica. A banca ela abre um olhar para isso, principalmente a banca da FUVEST, né, Gabi, que tem esse olhar sociológico mesmo, né? Mas quando a gente fala isso, eles acham que eles têm que estudar muito sociologia e eles vão se fechar na sociologia. A sociologia é Não, mas muito tem uma mais, coisa né? importante aí do que você falou, eu até anotei aqui para complementar, antes até da gente entrar na questão do olhar sociológico. Que você falou que essas propagandas funcionariam como ponto de concretude, etc. E sim, funcionaria muito. E você falou, é importante ter o seu olhar. Eu hoje penso, não sei se você concorda com isso, mas que o exemplo, o ponto de concretude, as evidências, aquilo que a gente vai carregar para o texto para mostrar onde o fenômeno que a gente está pensando está de fato acontecendo, é um dos principais lugares para a gente exercitar a nossa autoria no texto. Então, muitos alunos pensam, mas aí eu vou usar a estrutura vai enrijecer meu raciocínio e eu não vou conseguir mostrar quem eu realmente sou. Quando, na verdade, os exemplos, eles são os melhores lugares, eu acho. E aí vou contar uma historinha. Tem um pouquinho de fundo político, então desculpa, mas é só porque eu não quero tirar a honestidade da história. Mas é muito comum
eu vejo alunos, quando se deparam com temas a respeito da manipulação midiática, e aí uma manipulação midiática mais antiga, da televisão e tal, citar a eleição do Lula e do Collor em 89. Só que assim, eu nasci em 87, o que significa que os meus alunos não nasceram em 89. Então, assim, eu não vi esse debate, eu não sei do que se trata. Imagina a galera de 18 anos, sabe? E por que geralmente esse exemplo é mobilizado para o texto? Porque os professores exploram esse exemplo. Não só os de redação, né? Mas quando a gente vai para aula de história, de atualidades, tal, claro, foi um fenômeno, foi um evento que aconteceu na história da nossa sociedade e é super relevante. Só que há outras formas de manipulação midiática ou há outras formas de ler o mesmo fenômeno. E por que geralmente eu encano quando a pessoa traz esse exemplo para falar de mídia? Porque a gente segue vivendo uma série de episódios de manipulações midiáticas, e aí trazer o exemplo da eleição do Lula e do Collor é meio que lavar as mãos, assim, é meio que falar assim, não, esse exemplo aqui eu tenho certeza que ele é manipulação midiática porque o meu professor falou. E aí o outro eu não tenho certeza se é ou não. Eu não sei dar conta disso. E aí, quando a gente está vivendo o momento do exemplo, isso é muito mais rico, porque dá muito mais possibilidade de a gente explorar aquele exemplo. Aí eu vou falar de um que eu vivi, que é onde entra o ponto político, né? Mas eu vivi, todos nós vivemos, eu acho, o impeachment da nossa ex-presidenta, certo? E aí a gente viu a votação do impeachment e as justificativas que muitas pessoas que estavam ali deram, tipo, não, eu vou votar sim a favor do impeachment pela minha família. Eu vou votar pelo meu cachorro, eu vou votar porque é aniversário do primo do meu sobrinho, sabe? Eu vou votar. E aí um eu e um meu muito fortes na justificativa desses discursos, né? Então, quando a gente está pensando numa questão da representatividade política, a GV, agora no começo do ano, final do ano passado, o último tema dela de ADM, cobrou se haveria alguma diferença entre falar de gestor e de político. E aí, para a gente pensar o que é a gestão, e a gestão é uma coisa muito do dinheiro e do indivíduo, e a política, né, e contrapô-la à política, e a política é uma coisa coletiva, né, de um outro tipo de construção que se pretende mais democrática naquilo que a gente tem hoje estabelecido e tal. Então, pensar nessas coisas é relevante. E aí eu lembro que na mesma época, assim, eu tinha pessoas mais conservadoras na minha família que eram a favor do impeachment também. E caso a gente perguntasse, assim, mas por quê, né? Em que medida esse governo afetou a sua vida? Não, é porque eu não gosto, é porque eu não quero, sabe? Não gosto dessa pessoa, não quero essa pessoa aí. Só que olhando para a vida desses meus tios, vou falar o grau de parentesco, né? Porque todo mundo tem o tio, né? Então é esse o tio. Olhando para o meu tio, uma série de coisas eram falidas na vida doméstica dele, né? Então ele não tinha mais diálogo com os filhos adolescentes, o casamento dele não era exatamente aquilo que ele queria, e ele é um cara religioso, então ele vai para a igreja todo domingo, ele trabalha numa outra cidade, acorda cedo, vai, trabalha. E a sensação que eu tive é que para ele foi assim, mas eu tô fazendo tudo certo. Eu tô trabalhando, eu tô indo para a igreja, eu tenho um casamento, e eu acredito que ele seja fiel à mulher dele mesmo. Apesar do recorte aí, essa parte eu acho que sim. Mas tô sendo fiel, tô criando os filhos, sabe? Tô fazendo tudo perfeito. Como assim eu não tô feliz? Sabe? O que tá faltando? E a sensação que eu tive foi tipo, é claro, é o governo. É o PT, né? É o partido que tá lá. Então, assim, foi sei lá, uma jogada assim, que não fazia o menor sentido. E ele foi um dos caras que perto de mim, assim, encabeçou muito, militou pelo impeachment, tal, não sei o que, etc. É a favor do atual presidente e tal. E quando eu pego esse fenômeno para olhar, independentemente da ideologia, das questões políticas, eu tenho muito mais elemento para analisar do que a eleição do Lula e do Collor. Porque lá eu só tenho o relato dos meus professores de história, eu posso jogar no Google e assistir o vídeo, mas eu não sei como estavam os ambientes domésticos, sabe? Eu não sei o que as pessoas estavam falando, eu não sei o que as pessoas estavam sentindo. E aí, quando eu pego um fenômeno político mais recente, quanto mais recente for, mais a gente sabe quais são os ânimos, quais são as outras questões que motivam um determinado acontecimento. Para a redação, isso é muito relevante, porque a gente pode explorar camadas aí, né? A gente pode falar, bom, tá, teve esse acontecimento, então vamos pegar o menos polêmico. Teve o incêndio do Museu Nacional.
E aí eu consigo, vivendo esse momento histórico, eu consigo saber qual é o lugar que o museu ocupa na vida das pessoas. Porque eu posso olhar qual é o lugar que o museu ocupa na minha vida e dos meus amigos. É um lugar para o qual a gente vai com frequência? A gente combina de se encontrar lá? A gente valoriza? A gente tem, a gente como é que fala? Tipo, associado a algum museu, né? A gente paga mensalidade ali para fazer parte de um clube de assinante de alguma coisa de museu. O quanto a gente, de fato, sabe sobre os museus. E aí eu consigo investigar em mim, eu consigo investigar no Luiz, que é meu marido, eu consigo investigar na minha família. Falo, opa, pera, faz sentido que não haja um governo valorizando o museu, porque socialmente, talvez no discurso as pessoas ficam, ai meu Deus, nossa, queimou o museu. Mas na prática, a gente está achando que o melhor que o mundo tem a oferecer está dando shopping. Ainda, mesmo o tema tendo sido de 2013. É 2020 e sim, a gente segue achando que o melhor que o mundo tem a oferecer é o futuro, né? O museu traz o passado, onde já se viu. Então, estar no acontecimento é a possibilidade que a gente tem de levar exemplos para o texto que deem autoria, sabe? Que coloquem a gente ali. Fala, cara, sou eu analisando, eu não peguei uma análise pronta. Não foi o meu professor de história que me contou, não foi o meu professor de redação que me contou. Eu tô vendo, eu tô sentindo, a partir dessa existência, eu tô conseguindo criar raciocínio. E eu acho isso muito relevante quando a gente está falando de FUVEST. Nossa, perfeito, perfeito. Ou seja, né, Gabi? Fazer a redação da FUVEST é você estar engajado no mundo que você vive e analisar esse mundo, né? Então, galera, sabe, se liberta dessa coisa de que a FUVEST ela é mais difícil porque eu vou precisar de, nossa, uma porrada de repertórios muito específicos. Eu vou precisar de coisas muito distantes do que eu vivo. E é o contrário, né, Gabi? A gente percebe pela sua redação mesmo, quando você fala, você traz o que é a feminilidade, né? No seu texto da Difícil Tarefa de Ser, né? Que a feminilidade, principalmente para o gênero, a questão de gênero, ela está no rímel. E por que a Gabi falou isso no texto? Porque a gente vive isso, né? A mulher vive isso, né? A mulher que não se coloca numa apresentação que a sociedade quer ver, é como se ela não tivesse o direito de existir daquele jeito. Né? Por que você não arruma esse cabelo? Por que você não passa um negócio nessa cara? Ou seja, eu não aceito você como você é. Isso pode ir para o texto? Óbvio, como? Analisando isso, né? A Gabi trouxe, por exemplo, na metonímia aí do rímel, esse discurso. Então, é a questão de vocês se libertarem, porque chegaram várias perguntinhas, e dentre elas, essa questão de que se a FUVEST ela tem um repertório mais específico e como usar repertório cultural na FUVEST. Então, acho que tudo isso que você está falando, que você está trazendo para a gente, que você experimentou, entra no texto, né? Porque é uma banca que ela quer saber o seu pensamento, ela quer saber a forma como você analisa a sociedade. Então, faz sentido. Então, por exemplo, vocês que viram, sei lá, a manifestação de 2013. Será que a gente tem aluno que é depois de 2013 aqui? Acho que não, né? Mas 2013, gente, acho que não. 2013 Não a me manifestação assusta, gente. acho que não. Mas a manifestação, ela foi um momento de participação política, um momento de que a gente começou a olhar para tudo isso. O próprio impeachment da Dilma, né? Nossa, virou até meme, virou charge, né? Pela minha unha encravada do pé, eu tiro, né? Eu voto sim. Sim, Brasil! A gente viu isso, e né? Minha unha dói, por isso, sim! Então, isso entra para o texto, né? Porque a gente olha para isso e fala, gente, é aqui que está acontecendo isso que eu estou querendo dizer no texto, né? Eu acho que é tudo isso que você falou. Como que utiliza esse repertório cultural? Gente, Vivendo. vivendo. Nossa, perfeito. Perfeito, vivendo. A gente, antes da live, estava discutindo entre os corretores, Gabi, eu falei que eu ia falar isso na live. Que a gente pega muitos textos, né, que o pessoal começa com uma introdução muito pronta e a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais ver o pessoal pegar Drummond e a pedrinha dele e falar que é pedra, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A pedra é o problema do tema. Sim, e aí isso vai, tá? Nossa, não chega com essa pedra para nós, não, filho. Faz isso não.
né? Ela vai tipo uma pedra pra gente, esse texto, né? É desconfiar demais do próprio olhar, né? Como se eu não estivesse vivendo o ano de 2020, 2019, recente, né? Falar, no poema, a pessoa tenta dar uma floreadinha, né? No poema, e fala o nome do poema. Drummond, Carlos Drummond de Andrade, aborda um eu lírico. Eu estou tentando criar o que eles criam. Insatisfeito com a sua. Insatisfeito não, com questões para resolver. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. De forma semelhante, é a sociedade atual, contemporânea, odierna, em que os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil encontram impasse semelhante. Ah, gente, me respeita. Não, não me irrita com essa pedra. Tem tanta coisa pra gente fazer num texto, né? Eu não tô falando que você não pode usar, gente. Tô falando quando você fala assim, ó, achei o repertório da minha vida, nunca mais eu vou me abrir. Gente, nós estamos falando com uma geminiana. Uma geminiana é muito difícil não mudar de ideia se não se ampliar, né, Gabi? Deus me livre. Drummond, tadinho, que essa pedra, ele virou esquema de redação, né? E, em geral, as pessoas que usam não são grandes amantes de poesia. Isso me chama a atenção também. Não, é como se essas pessoas fossem grandes leitoras, porque é uma ressalva que eu gosto de fazer, né? Se você for um grande leitor, se você tiver esse hábito, se você conhece poesia, se você gosta de ler sociologia, sabe, ler de fato os autores, ler filosofia e tal, cara, usa, porque a chance de você mobilizar esse repertório de fato de uma maneira genuína é grande. Agora, não, o único poema que eu conheço na vida é esse, e aí eu vou usar ele pra tudo. Tá correndo risco, né? Não dá. Tá correndo risco, tá pedindo para levar canetada, porque a chance dele não dar certo é muito grande. Gabizinha, tem algumas perguntas aqui. Eu queria que a live demorasse horas, porque você é uma linda. Aqui, ó, eu vou te perguntar esse dos conectivos que colocaram para nós. Eu uso os mesmos conectivos de ligação entre os parágrafos, igual eu uso para a redação do Enem? Chegou essa Se, pergunta para nós aqui. tá. Se você quiser, sim. Então, tem exemplos de redação nota 10 que usam os conectivos no começo dos períodos, sabe? Daquele jeito bem mecânico do Enem mesmo. Tem um exemplo que está no meu feed do Instagram, que é a redação do Vitório, que foi a nota máxima em 2018. Se for olhar o começo dos períodos, de fato há ali a presença dos conectivos bem carinha de Enem. Mas não é uma exigência. E é aí que a gente fala mais sobre a liberdade, né? Então, muitas vezes, se você fizer um texto quadradinho e tal, não sei o que, vai funcionar? Vai tirar uma nota boa e tal. Talvez não tire um 10, mas tire uma nota boa. A questão você não precisa fazer isso. Então, na FUVEST, há outros mecanismos de coesão que não ficam só em torno dos conectivos, eles podem ser explorados, o que é muito legal, porque a língua tem uma série de ferramentas, pontuações e elipses e substituições que podem compor essa coesão e que muitas vezes a gente não usa porque entra no mecanismo do Enem, né? Então, tem que colocar um ainda assim. Além disso, portanto, sabe? E tem outras formas de fazer isso. Então, a FUVEST abre a possibilidade para quem gosta de refino de texto, para quem gosta de sofisticação textual, para explorar outros caminhos. Mas não quer dizer que não pode. Não, que às vezes eles forçam, né, até um negócio que não tem nada a ver, só para colocar um conectivo a qualquer custo. E não é isso que garante a coesão, né? Por exemplo, a pessoa utilizar a priori e a posteriori. É um início, né? Primeiro ali, ok. Mas não necessariamente é isso que garante a coesão. Porque a priori o quê? Né? A priori o filme. Acabei de sair da introdução. A priori o filme. Né? Então aí ele acha que é o a priori que garante a coesão do texto dele. Na verdade, não tem. Aí você fala, olha, não é por isso também. Aí ele tira todos os conectivos. Ele fala, eu tô na FUVEST, eu vou tirar os conectivos, porque as professoras falaram que eu não preciso, não estão falando isso. Nós estamos falando que existem outros mecanismos. Você pegar uma palavra que você colocou no parágrafo de cima e iniciar com ela embaixo, né? Colocar, por exemplo, eu terminei o meu parágrafo falando de uma insatisfação do indivíduo. Eu começo com o parágrafo de baixo. Essa insatisfação é uma outra forma. Insatisfação sabe? É uma outra forma de você colocar. Colocar elipse, sabe? Dar um refino ali.
mas não que você vai ter que deixar, né? Porque não é isso que garante. Coesão é muito mais que isso, né, Gabi? Coesão é o tecido da linguagem. Coesão vai muito além de uma listinha de conectivos, né? Coesão vai muito além disso, né? Tem um refino aí É, para ser é aquilo trabalhado. que a pessoa deixa no texto que garante que a gente vai conseguir acompanhar o raciocínio, né? Então, como é que você sai de uma ideia e chega na outra? Como é que você sai de um ponto e chega no outro? A forma como você vai construir isso para a FUVEST é relativamente indiferente, mas você precisa que o maior número possível de leitores consiga sair do mesmo ponto e chegar onde você quer que a pessoa chegue, né? Então, acho que há uma variedade maior, mas isso precisa ser garantido. O maior número possível de leitores conseguir sair de um ponto e chegar no outro no seu texto, junto com você. Gabizinha, e quanto à gramática? Eles perguntaram, eles são rigorosos com a gramática do texto? Ai, depende da gramática, né? Eu entendo que assim, o Enem é uma prova que você começa com 1.000 e você vai perdendo nota. Então, você começa com 1.000, aí você vai ter desconto. Nossa, ligaram uma moto aqui na rua, desculpa. Mas você vai perdendo pontos conforme a leitura vai acontecendo e você vai tendo desvios gramaticais. A FUVEST é uma prova em que você consegue jogar melhor, assim. Então, vamos supor que você teve 2 desvios ali leves, um de acentuação, e que não mudou o sentido do que estava sendo dito, e uma pontuação mais simples também, que não alterou o sentido. O corretor vai ler aquilo e vai falar, tá, esquisito, mas vamos embora. Aí, no parágrafo de baixo, você faz uma construção um pouco mais elaborada. É como se o corretor falasse assim, tá, acho que eu consigo relevar o que você fez lá em cima. Me ganhou, parabéns. Que é o que a gente costuma dizer, que é uma leitura mais holística do texto, então ela é mais geral. O corretor da FUVEST, ele não vai de pedacinho em pedacinho falando, preciso ver se esse parágrafo faz isso, isso, isso. Preciso ver se aqui no final tem a proposta de intervenção com isso, isso. Não tem essa regrinha. É meio, olha, eu vou ler o texto precisa fazer sentido em si mesmo, e se esses problemas gramaticais não alterarem a compreensão de uma forma muito significativa, eles podem passar batido sim. Então a gente tem exemplos de redação nota máxima com mais de 3 desvios gramaticais, mas também com o uso mais refinado da linguagem em outros pontos do texto. Então é um balanceamento. Entendi. Ótimo. E aí até perguntaram, quais temáticas valem a pena ser treinadas ao longo da preparação? Pega a prova passada para fazer. Eu acho que é o melhor caminho para entender essa dinâmica da prova, para entender a filosofia dela. Faz mapas mentais com os temas, então de que forma um tema se relaciona com o outro. Eu fiz uma postagem aqui no Instagram também mostrando que a FUVEST ela é cíclica. Então, às vezes, o mesmo tema reaparece com uma outra carinha. E aí, a postagem que eu fiz era a FUVEST 2005, que foi o tema da descatracalização da vida, com a FUVEST de 2009, que foi sobre fronteiras, com a FUVEST de 2015, que foi sobre a camarotização. Então, assim, catraca é um jeito de criar um limite ali, né? E tende a fazer a gente olhar para quem ficou preso pela catraca, então, meio, tipo, olhar para as pessoas mais pobres. Fronteiras, que foi de 2009, foi um tema mais abstrato, meio, fale sobre fronteiras. Mas também está falando dessa divisão. E camarote, para mim, ele é o tema, tipo, igual da catraca, só que a diferença é que ele fala, olha para os ricos agora, que é quem está dentro do camarote. Então, catraca e camarote, mesma coisa, e fronteiras é esse mesmo tema, só que abstraído. Então, se a gente aprende a olhar e falar, nossa, é mesmo, a gente está numa sociedade que frequentemente faz esse tipo de divisão. Então, sim, ela pode reaparecer com outra cara, com outro nome, no meio da pandemia, sabe? Misturada com temas da pandemia, o que eu tô querendo dizer, mas misturada com outras temáticas. Então, o legal é pegar essas provas passadas e ir mapeando elas. Falar por onde a FUVEST já passou, porque as provas passadas respondem um pouco sobre como a FUVEST entende essa sociedade, como ela sugere que a gente olhe para essa sociedade, que era aquilo que eu estava falando sobre o enunciado de 2013 e de 2014, guiar um pouco o olhar também. E eu acho que esse mesmo enunciado de 2014, né, da fala do Taruazo, né, dos velhos devem apressar-se a morrer, gente, ela é tão atual, ela é muito atual, né, para uma pandemia em que o grupo de risco são velhos, né, isóleos, deixe-os lá, gente, é muito atual. Então, a FUVEST, ela Vamos morrer tem... só uns 7.000, tá tudo bem, sabe? Isso para mim é equivalente à fala do Torazo. É,
Exatamente. Então, esses discursos, eles voltam, né? É que o pessoal acha que, assim, não fazer temas passados e fazer temas novos é se preparar melhor, mas aí você não pega o estilo de Sim. prova, né? Você não pega o estilo Não. de raciocínio que ela traz, né? Eu acho E eu que acho ingênuo isso de pensar que porque o tema já caiu, não cai mais. É ingênuo. É bem ingênuo. Ele cai de novo, sim. é porque é a mesma sociedade fazendo aquilo, né? É a mesma Exato. sociedade, os discursos, né, de intolerância, de poder, de exclusão, eles são os mesmos, gente. É o discurso, né? Agora, a manifestação dele, ela pode estar repaginada, né? Deixa eu ver o que ele falou. Na FUVEST, nos últimos 3 anos, não sei nos outros, porque eu não reparei. Parece que eles dão dicas do que pode ser a redação. Eles colocam textos em várias áreas, não necessariamente na prova de português. Da primeira fase, você fala? Aí eu O ia só perguntar isso. é da primeira fase? Ano passado tinha vários temas falando sobre terra plana, vacinas. Na primeira fase. Você acha? Eu não tinha pensado nisso. Você acha, Gabi? É possível, mas eu não entraria nessa noia também. Porque Como regra, né? senão corre o risco de pós-primeira fase as pessoas começarem a mapear a prova e falar, ah, o tema de redação tem que estar aqui. Quando não, pode ter sido uma coincidência, pode ter sido proposital, falar, ah, vamos já deixar meio encaminhado e tal, mas eu não tomaria como regra, tá? Porque pode ser surpreendente. E essa coisa de pode ser surpreendente é o que leva, por exemplo, as pessoas, levou, né? As pessoas ano passado a se assustarem com o tema do Enem ser o cinema. Porque havia uma expectativa muito grande sobre o que cairia. Então, acho perigoso criar expectativa sobre o tema, sempre, sabe? Eu lembro que foi uma febre. Uma febre. A gente chegava na sala de aula para dar aula, os alunos falavam assim: Ô, professor, hoje você não vai dar os temas que vai cair? E eu falava: Nossa, quais? Ah, os que vão ser as leis. As leis que saíram esse ano, você não vai dar? Eu falei: Mas isso vai ser tema? Quem falou? Aí eles vinham com os celulares mostrando os YouTubers. Eu queria morrer. Eu queria Nossa, morrer. sim. Cheguei até a fazer alguns temas, mas, gente. Depois, no final, era cinema. Então, a gente tem que sair dessa noia, né? De achar que há uma regra, né? Pode E ser, parar ó. de cobrar os professores com esse tom também, né? Porque eu passei por isso do mesmo jeito, assim. Ah, mas você não vai dar o tal tema? Não, não vou. Não vou, não me manda, não vou. Eu, hein? Confia em mim, sabe? A Sofia aqui tá falando que, olha, no ano anterior, peraí, acho que da arte, né, Deixa eu ver aqui, ó. Não, foi da No ano história. passado, e tinha falado sobre o museu, que pegou fogo. No anterior, arte, os limites da arte. Na primeira fase tinha falado. Olha só, pode ser coincidência, mas você reparou fazendo provas antigas, então você está fazendo muito bem. Mas não necessariamente estão na prova de português. Ai, gente, é difícil a gente falar, né? Ai, vai por esse caminho. Eu falaria, Exato, vai por esse e por outros. Pode ir por esse e exato. por outros. Se você quiser alimentar essa teoria, eu sou muito da teoria da conspiração, adoro. Mas esteja preparado para alguma coisa diferente disso também. Acho É, três, importante. 3 anos seguidos, pode ser, né? Assim, será? Então, Uai, Samuel, gente, eu não- é meio assim. E se a gente responder que fala, não é, realmente, deu nos últimos 3 anos, logo o quarto ano vai ser assim, e não for. Esse é o ponto, sabe? Pode não ter sido coincidência, pode ser que a prova tenha pensado realmente nisso, mas em nenhum lugar do edital está escrito, em nenhum lugar ficou combinado. E acho que o nosso medo, o nosso receio é um pouco essa questão do combinado. Tipo, vamos pelo que foi combinado. O combinado vai ser uma dissertação em prosa, tal, a gente conhece mais ou menos o histórico, e aí se você quiser alimentar a expectativa a partir da primeira fase, ok, faça uns textos, treine, mas eu acho perigoso, perigoso mesmo. Se fechar, né? Eu acho que o perigoso é se É. fechar. O Luiz até falou, gente, vocês conhecem os textos do Luiz, o esposo da rainha, o rei? Ele é incrível também, gente. O Luiz falou, os textos de todas as outras questões que não viraram o tema. Então, valeu, Lu, é verdade, gente. Se eu acredito em astrologia, vou me permitir me seduzir pela teoria da Sofia.
Ah, Gente, isso aqui é podemos turma ter Ita, Gi. Isso aqui é turma dia, Ita. mas podemos abrir também. Não acho que faça muito sentido, não. Acho que é mais uma questão da prova ser atualíssima, tanto nas Acho. questões. Ju, acho que faz sentido, né? Por ser uma prova mais atual, acho que faz sentido, né? Ô, Gabi, tem mais uma pergunta aqui, ó. Criatividade é um critério de correção? Nossa, é difícil responder isso. Porque assim, se eu Isso. responder que sim, a pessoa vai entender o quê? Que, por exemplo, todas as coisas da grade levariam ela até um 9, e aí tem um ponto lá em cima que é reservado para criatividade. Quando na real não é assim. Então, eu acho que sim, que é um critério, só que ele está diluído em vários lugares diferentes. Então, um uso mais produtivo da linguagem, e produtivo é sofisticado, é refinado, é cuidadoso, não necessariamente com inversões sintáticas super rebuscadas ou com um vocabulário super dicionarizado. Não é isso, mas um uso inteligente, um uso interessante, um uso criativo mesmo da linguagem. Acho que tem assim um lugarzinho reservado para isso. Ou então para a própria abordagem do tema. Então, por exemplo, eu e o Luiz, eu acho, pelo menos, que a gente faz textos diferentes em um determinado sentido. Ele tem uma forma mais elaborada, então, em geral, as metáforas que ele cria são mais desenvolvidas, são mais ramificadas e tal. E tem um vocabulário também mais elaborado. E eu tendo a fazer relações mais complexas com o tema. Ou vou pegar dois exemplos, não é que isso é sempre, né? Mas dois exemplos que a gente tem. Essa minha redação de 2013, do Tyler Durden, eu associei o shopping ao rímel, sabe? Então, fui falar de consumo e fui total para o universo feminino e foi uma coisa que funcionou para aquela prova. No ano seguinte, de 2014, o texto dele, para fazer o tema do taruazo, tem uma forma extremamente elaborada, mas a tese, ou seja, o ponto de partida ali é simples. A gente está numa sociedade que é marcada pela produtividade e nela quem não produz é excluído. Enquanto a minha tese era um pouco mais elaborada, mas aí a execução, a forma, era um pouco mais sofrível, né? Então, eu acho que tem um espaço para criatividade, mas ele pode ser preenchido de formas diferentes. Eu posso fazer uma redação com uma forma incrível, mas eu posso fazer uma redação com uma relação incrível. E ok, e a FUVEST meio que abre espaço para essas múltiplas possibilidades. O que pode gerar aí o que a gente chama de autoria, né? Porque aí é o Sim. jeito. O que é criar? É você estar no texto, né? É você colocar a sua marca pessoal ali, né? Que também já responde, eu acho, um pouco de uma outra pergunta, que é a última. Alguma característica comum entre os textos com nota máxima da FUVEST? Eles têm características em comum? A gente consegue extrair essas características? Olha, o que eu acho que eles têm em comum é que todos são dissertações, que estão escritos em prosa, em língua portuguesa. O foco era um ponto de vista, e esse ponto de vista foi desenvolvido por meio de argumentos. É isso que eles têm em comum, é o esqueleto. Ou seja, o ponto de partida do que é uma dissertação. Aí, como eles vão preencher esse esqueleto? Mil formas possíveis, né? Então, a ilustração que cada um vai usar, se um vai por música, se vai por filme, ou se não, vai ficar mais de boa, sem explorar campo semântico. Depende muito de quem vai abordar. Então, o que eles têm como são dissertações. Saem de um ponto de vista e sustentam o ponto de vista por meio de argumentos num texto em prosa, em língua portuguesa. É isso. Não sei se você concorda. Concordo super, porque senão não tem como a gente colocar uma redação nota máxima. As redações nota máxima, elas fazem isso. Gente, você vê as redações nota máxima da FUVEST, cada uma é de um jeito. Elas têm a mesma estrutura. Elas têm, até tem umas que nem traz título, ela esqueceu, mas hoje com a linha do título fica mais difícil esquecer. Elas têm título, elas trazem aí toda uma discussão, e o que elas têm de diferente é a mobilização do olhar, né, das formas de olhar a sociedade. Amor, você quer falar mais alguma coisa? Nós temos 1 minuto. A live está acabando. Acho que Alguma não, eu tô dica, bem. alguma coisa, algum filme que você fala, gente, assisti esse filme, achei ele incrível para pôr na redação, A alguma gente está coisa que fazendo um você... clubinho de cinema todo domingo, então deixa sempre no Instagram uma votação, a gente assiste mais votado, se encontra no domingo numa sala do Google Meet, que eu sempre deixo na minha bio,
e a gente conversa sobre eles. Nem sempre as conversas são voltadas para redação, mas elas passam por questões que eu acho que fazem parte de uma sensibilização para o olhar crítico para a sociedade. Então, quem quiser, talvez não precise participar, mas quiser ir acompanhando os filmes sobre os quais a gente está falando, tá? Acho que pode ser interessante. Convidado. Tem 4 segundos, amor. Quero te agradecer. Muito obrigada.